Oi, 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 gente boa. Esse é mais um Caio Responde e eu quero que você chegue assim muito à vontade. Se houver amigos seus que você acha que possam se beneficiar desse nosso encontro de hoje, convide-os agora, envie o link, compartilhe, convide e mais. Se você tem vindo, mas nunca se inscreveu no canal, se inscreva. A pergunta que nós temos aqui é a seguinte: minha dúvida sobre a escritura é a seguinte, palavra muito usada pelos crentes, essa palavra escritura, ele diz, que é o escrito. Claro, escritura é o que é o escrito, né? Aí ele cita Apocalipse 22:19, aí abre aspas e cita. E se alguém retirar algumas das palavras proféticas escritas neste livro do Apocalipse, eu acho que quando você citou isso aqui, você estava pensando na Bíblia, porque o Apocalipse está dentro do livro Bíblia. Bíblia, biblos, significa biblioteca. Então, o Apocalipse foi colocado aqui nessa biblioteca. Quando ele foi escrito, não existia Bíblia, conforme aqui nós temos. Existiam as escrituras semíticas dos judeus, dos hebreus, que vinham sendo colecionadas no curso de alguns milênios e foram montadas no exílio em Babilônia. E não completas, porque tem profetas que só foram incluídos, porque só existiram e profetizaram depois do exílio. Então tem os textos pós-exílicos, como tem os salmos pós-exílicos. Então, tem coisas que foram inseridas na Bíblia até algum tempo, um pouco de tempo antes de Jesus, na Bíblia do Velho Testamento. No Novo, aí nós ficamos décadas no Novo, sem nenhum texto. Nenhum texto. E naquele tempo a própria Bíblia dos judeus eram rolos, eram pergaminhos, rolos enormes e altos, que ficavam guardados nas sinagogas ou na casa do sumo sacerdote. Só gente eminente é que tinha livros bíblicos do Velho Testamento em casa. Não era todo mundo. E nem eram todos os livros tampouco. O povo em si não tinha nem acesso a isso. Em relação a Jesus, ele não deu ênfase nenhuma. Não há uma única fala de Jesus dizendo escrevam. Você até ouve Jesus dizer, aonde quer que esse evangelho do reino vier a ser pregado em todo o mundo, este fato será lembrado para a memória dela, da mulher que lhe ungira a cabeça com unguento. E quando se refere a alguma escritura, em João 8, Jesus escrevendo na areia e logo depois apagou o que ele mesmo tinha escrito, não deixou nem isso como memória de continuidade de uma produção que ele tivesse feito, de ditos escritos por ele, absolutamente nada. As coisas iam da boca de Jesus para fora por parábolas, ensinos, poesias rimadas, como eram as falas dele no aramaico. Muitas das parábolas soavam como rima, com métrica e tudo. E as pessoas guardavam, porque como quase ninguém sabia ler, todo mundo era treinado em relação a decorar. É numa geração em que ninguém mais lê, que até os livros são substituídos pelos audiobooks, as pessoas já não leem mais, quase nada, é muito pouca leitura. Quantidade de livrarias que fecharam, que são coisas e memórias do passado, na quantidade que havia, é imenso, é enorme. Hoje em dia, antes de você lançar um livro escrito, você lança um audiobook para ver a reação. E mais do que isso, as pessoas também perderam a memória.
As pessoas no passado tinham memória viva. Eu ainda sou um homem do passado, com uma memória privilegiada. Me lembro de coisas de 2 anos de idade, ou até menos, que eu fico com vergonha até de dizer. Enquanto isso, eu encontro pessoas que esquecem o que aconteceu no dia de ontem ou na semana passada. Dá uma tristeza, você leva pessoas para viajarem com você, aí depois você encontra com elas uns anos depois e tenta rememorar algumas coisas da viagem. Elas lembram os hotéis, as comidas, os lugares, os passeios, os entretenimentos, mas os conteúdos, que foi o objetivo da viagem, de ter se largado daqui para ir comigo, porque se fosse só para ver essas coisas, podia ir sozinho. Mas para ir num grupo comigo é por causa de conteúdo. Aí você encontra a pessoa 5, 10, 15 anos depois, ela não lembra de mais quase nada, a maioria. E vai me dando pavor. Quando eu vejo, às vezes, até filhos meus que eu exorto, eu digo, pelo amor de Deus, você é meu filho, eu sou uma pessoa que não esqueço nada. Como é que você esqueceu isso? Graças a Deus, tem alguns deles com memória muito boa, mas tem outros que precisam ser chamados e advertidos. Do contrário, se esquecem. E eu fico com muito pena de gente que vai perdendo a memória. Porque o maior tesouro que a gente tem é o que cabe na memória. É o recurso de cultura, de alegria, de gratidão, de acontecimentos, memória. Então, o Novo Testamento aconteceu no ambiente do primeiro século, onde a memória humana era boa, infinitamente superior à nossa. E o falar de Jesus era um falar fácil de guardar, porque ele era objetivo, direto, curto e ilustrativo. E não raramente no aramaico, isso já foi demonstrado, as falas e parábolas dele soavam como rima, o que facilitava a memorização. O primeiro texto que foi escrito do Novo Testamento foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está aqui no fim do Novo Testamento. Mas na ordem cronológica dos textos escritos, a primeira epístola, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi o primeiro texto cristão que consta no Biblos, na biblioteca aqui, no Novo Testamento, foi esse. Não foi o Evangelho, não foram os evangelhos foram as últimas coisas quase que foram produzidas. E 2 evangelhos, o mais antigo deles é o de João. E o livro do Apocalipse é bem mais antigo. E também era de um tempo em que os livros não estavam reunidos. Eles só circulavam. Circulava um evangelho aqui, um pedaço de evangelho ali, circulavam porções variadas ou cantos. Eles também guardavam muito o ensino através de cantos. Canções que eram repetições de falas, eram verdadeiros credos cantados, confissões cantadas, que iam sendo guardadas e memorizadas, também chamadas de hinos e de cantos espirituais, aqui por Paulo escrevendo aos Efésios. Então, meu filho ou minha filha, o primeiro erro que você cometeu foi ter lido o Apocalipse no contexto da biblioteca chamada Bíblia, e aí ter dito o que o Apocalipse diz de si mesmo como algo aplicado a qualquer parte da Bíblia. Por causa da sua conclusão foi que eu cheguei a essa dedução. Se alguém retirar alguma das palavras proféticas escritas neste livro, que é o do Apocalipse, mas que para você é o da Bíblia, porque você leu o Apocalipse dentro da Bíblia, então o livro é aquele onde o Apocalipse está incluído. Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa.
conforme escrito neste livro, se tirar uma única palavra do Apocalipse, haverá esse retiramento da parte que lhe cabe na árvore da vida e na cidade santa. Aí diz, eles, não está muito bem construído, mas eu entendi que eles são os que falam e usam esse argumento contra a minha interpretação hermenêutica de Jesus como chave hermenêutica. Ou seja, porque ele diz, eles argumentam que a visão de Jesus como chave hermenêutica é uma visão liberal. E aí misturam isso com uma frase que não tem nada a ver comigo, absolutamente nada a ver comigo. Inclusive, quando ela foi falada, ela foi, por mim, censurada numa live que eu fiz no dia seguinte ou 2 dias depois. Foi quando uma pessoa, amiga, disse que gostaria de editar a Bíblia. Eu achei aquilo de uma infelicidade atroz, porque por que a Bíblia precisa ser editada? Ela é como ela é. E eu não preciso, para usar a Bíblia, editar a Bíblia. A Bíblia é menor do que Jesus. O objetivo da Bíblia era indicar Jesus. O objetivo de Jesus não era indicar a Bíblia. Assim como o objetivo do homem não é guardar o Salmo. O objetivo de guardar o sábado. O objetivo do sábado é servir o ser humano para o descanso. Mas a religião inverte isso o tempo todo. Fez o ser humano servir ao sábado, ao invés de fazer o sábado, servir o ser humano. Tanto quanto faz Jesus servir a Bíblia. Eles ficam lendo a Bíblia e querendo ver aonde Jesus cabe, e os malabarismos e as hermenêuticas alegoristas e as hermenêuticas de chiclete, de elasticidade que eles usam para lá e para cá, para fazer o Velho Testamento combinar com Jesus, para fazer o incombinável, o antagônico, o inimigo do Espírito de Cristo contido no Velho Testamento da Bíblia, ser coerente com Jesus é uma coisa só aceita para quem tem o poder de anular todo o cérebro, toda a mente, toda a inteligência, toda a cerebração. E é um atestado de vinculação aceita, doutrinária e doutrinadora e controladora do pensamento desses indivíduos. Porque, meu Deus, quem lê Jesus sozinho, em Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois vai ler o Velho Testamento, vai dizer que tem alguma coisa errada, ou com Jesus ou com o Velho Testamento. Mas como é impossível dizer que tem alguma coisa errada com Jesus, e eles não conseguem dizer que o que está errado com o Velho Testamento é que ele caducou, é que ele ficou ultrapassado, é que ele está esclerosado, e até aqui eu só usei palavras usadas por Paulo. Paulo é que disse e falou da caducidade da letra, a caduquice da letra do Velho Testamento. Foi Paulo quem falou desse retardamento, dessa coisa que está ultrapassada, ou foi o escritor de Hebreus que diz que isso tudo é sombra? Ele usa até a imagem da caverna de Platão, é sombra de coisas que haveriam de vir quando fossem vistas com clareza e foram vistas em Cristo, encarnadas em Jesus, o resto viraria passado, caduco, esclerosado, é uma sombra, uma projeção, era uma arquetipia, era uma simbolização, ou era apenas um mandamento conjuntural que tinha a ver com a proteção básica de uma tribo atrasada, antiga, sem higiene, que precisava de tratamentos e que andava em determinadas condições
extremamente precárias, onde manter a saúde era fundamental e necessário. Lembrem-se que todos os regramentos, especialmente dietéticos, que foram dados àquele povo chamado de Israel, e que estão lá no Velho Testamento, especialmente no livro de Levítico, foi durante a peregrinação no deserto. E que eram coisas inobserváveis, apenas que se você vivesse num fanatismo doido. Era preciso se tornar um israelita fanático por Moisés e pela sua dieta para praticar o que Jesus deixou tudo para trás. Jesus comeu de tudo, quando quis, não obedeceu nenhuma daquelas legislações, ia nos lugares proibidos, entrava em cemitério, tocava em gente considerada imunda, abraçava o cara que tinha vivido rolando com os porcos lá em Gadara, conversou com os porqueiros, não se purificou, atravessou o lago de Genezaré, foi direto para a casa do do chefe da sinagoga, chamado Jairo, para ressuscitar a filha dele com as mãos imundas e emporcalhadas desde Gadara, desde o gadareno, do endemoniado da legião. Ele viveu assim o tempo todo, nunca deu a mínima para nada disso, não aceitou que os discípulos dele fossem julgados por comerem, muitas vezes, sem lavar as mãos. Jesus disse, olha, é uma higiene interessante, mas não na perspectiva que vocês estão atribuindo essa higiene como se fosse uma coisa espiritual, e não é, é só física. Espiritualmente, o que importa não é o que entra pela boca. Espiritualmente, o que importa é o que sai da boca, porque é o que é produzido no coração, está lá em Marcos 7. Pois bem, voltando então aqui à sua pergunta, eu nunca tirei uma única palavra da Bíblia porque eu acho uma coisa estúpida. É um livro histórico. Você gostaria de alterar o Guerra e Paz? Gostaria de alterar textos clássicos? Gostaria de alterar a República de Platão? Gostaria de alterar alguma coisa, editar porque você não concorda? Eu não. Eu faço o meu filtro, o filtro é mental. Assim como Jesus, a chave hermenêutica, é um filtro mental. Não precisa editar nada, não precisa reescrever nada, não precisa cortar nada. Não é preciso fazer como um presidente americano que tinha sua própria Bíblia, ele cortou tudo que ele não gostava e colou só as partes que ele gostava no livro, e criou uma Bíblia editada por ele mesmo, que ficava na cabeceira da cama dele. Isso há uns 200 anos atrás. Pois bem, não, isso para mim é coisa infantil. Jesus, a chave hermenêutica, tem que ser praticada como Jesus praticou a si mesmo como chave hermenêutica. Dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos, já passou. Agora eu vos digo, agora. Tem um antes e tem um depois de Jesus. É Jesus. E por que Jesus corrigiu tantos apóstolos? Porque os apóstolos também não são a palavra de Deus, eles não encarnam a palavra de Deus. Quando eles estão certos, eles repetem a palavra de Jesus. Quando eles estão equivocados, é quando eles tentam fazer alguma coisa adaptativa à palavra de Jesus, que passou a ser considerada pelo cristianismo como palavra de Deus equivalente ao que Jesus tinha ensinado, só que agora é numa aplicação feita pelos apóstolos, como é o caso de Efésios 5, Paulo falando de homens e mulheres, escravos e senhores, essas coisas todas que estão vencidas. Estão vencidas. Até a nossa Constituição já evoluiu mais do que o Conselho de Paulo. Aí você diz, não, mas o Conselho de Paulo era espiritual. Pois o que Jesus diz é espiritual sobre o Conselho de Paulo. E Paulo sabia disso. Tanto é que, escrevendo aos Colossenses, ele diz, pois em Cristo não existe diferença, nível distinto, não há.
homem ou mulher, é tudo igual. Em Cristo não há escravo e senhor de escravo, não há judeu privilegiado e pagão, gentil, não há, em Cristo não há. Judeu não é ninguém especial, ninguém, em Cristo não há. E Paulo, que era um judeu de judeus, diz isso assim, não há, acabou. Agora, quando ele diz, tanto aos Colossenses quanto aos Efésios, ou como Paulo diz aos dispersos da Capadócia, Ponto, Ásia, para quem escreveu aquela primeira epístola dele, coisas semelhantes sobre obediência da mulher ao marido, e cita até Sara com Abraão. Olhem como eram referências muito antigas e de um cara com muito pouco recurso também, que era Pedro. Aí ele cita um negócio que a Sara chamava Abraão de Senhor. Que coisa mais patética. Jesus não foi tratado assim quando as pessoas o chamavam de Senhor, era numa perspectiva na qual Sara não chamava Abraão de Senhor. Quando chamaram a Jesus de Senhor, era se ajoelhando diante dele e reconhecendo que diante dele estava o Cristo. Não era a relação. A de Sara com Abraão era de tratamento, de um patriarcado superior. Com Jesus não. É porque ele era reconhecido como o Senhor. Mas na maioria das vezes, as pessoas o chamavam pelo nome de Jesus. Queremos ver Jesus. Aonde está Jesus? Procuravam por Jesus. Não tinha nenhuma nomenclatura, nenhum título antes. Só na intimidade com os discípulos é que ele diz, vós me chamais de Senhor e Mestre e fazeis bem porque eu sou. Está lá em João 13. Mas no mais, ele era Jesus. O que quereis que eu faça de Jesus chamado Cristo? É a pergunta de Pilatos. Então, voltando aqui, para ir concluindo a sua pergunta, não é preciso que se retire nada. Eu não concordo com o que Paulo diz, de que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não concordo, nunca concordei, nunca. Eu já fui casado 2 vezes. A soma dos meus 2 casamentos já dá mais de 50 anos. Eu já tive 25 anos de convívio com a minha primeira esposa e 26 anos de convívio com a Adriana. Então, eu estou, assim, de experiência de casamento, eu tenho 51 anos de experiência de casamento. Nunca eu pedi à minha primeira esposa, Aldinha, você se submeta a mim. Meu Deus, para mim isso era patético. E eu me converti no início dos anos 70, com todo mundo dizendo a mulher tem que ser submissa ao marido. Lá em casa isso nunca foi a regra. A regra é quem tem razão. Quem está falando com sabedoria, com sensatez e de acordo com Jesus e com o Evangelho. Quem é que está ensinando ou praticando ou vivendo ou exemplificando conforme Jesus, o que quer que seja aqui dentro de casa. Aí pode ser o pai, a mãe, o filho, o neto, quem estiver encarnando a verdade é quem tem que ser obedecido, é quem tem que ser objeto da atenção, é quem tem que ser levado a sério, porque é quem está praticando o que Jesus ensinou. Em Jesus é assim. Agora, vocês podem não gostar disso. Aí o marido evoca que ele é o superior, vai fazer curso com os legendários. E tem mulher que gosta disso, porque a única maneira que elas têm de segurar o marido delas é dizendo sim senhor, caramuru, caramuru. Mas é porque elas são fracas, frágeis, e uns maridos toscos e grossos, mas eu não concordo. Assim como eu não concordo com a escravidão. Do mesmo modo que eu não aceito a escravidão, eu não aceito a dominação de homens sobre mulheres só porque casaram. Quem tiver razão, tem razão na hora. Quem não tiver, trate de prestar atenção. E se você está falando com a consciência limpa, e você sabe que está com a razão de Cristo e do Evangelho na prática da sua vida, por mais que o seu marido se levante contra você,
Ele que vai resolver o problema dele. Ou então, minha filha, Deus o abençoe. Siga a sua jornada, mas não se torne escrava de homem nenhum, sob o pretexto de que ele é seu marido. E nem queira ser dominadora do seu marido só porque você acha que já tem mais tempo de leitura bíblica, de Novo Testamento e tudo. Pratique o amor. E se ele que chegou outro dia está agora tão convertidamente quebrantado, que está vivendo o evangelho mais do que você, que já estava aí há muito tempo vivendo menos a vida de fé do que ele, preste atenção nele, como foi o caso da minha mãe, que era presbiteriana desde antes de nascer, praticamente, e meu pai, com 2, 3 meses de convertido, já estava dando aula de consciência cristã para minha mãe. Tanto é que minha mãe disse que ela veio de fato a conhecer Jesus com o meu pai, depois da conversão dele, meses depois. Então, no Evangelho, quando a gente pensa em chave hermenêutica, a gente está pensando na supremacia de Jesus sobre tudo e sobre todos, na supremacia do ensino de Jesus. Isso vale para tudo, inclusive para o Apocalipse. Agora, eu não preciso tirar uma palavra do Apocalipse, como eu nunca precisei tirar uma palavra de Gênesis, nem de Levítico, nem de Números, nem de Deuteronômio, nem de nada. Nada, eu só leio e digo, está vencido, está ultrapassado. E quando eu leio nos apóstolos alguma coisa que é menor do que Cristo, por que é menor? Porque Jesus tratou as mulheres diferente do que Paulo manda os homens tratarem as mulheres. E Jesus nunca demandou das mulheres nenhum tipo de submissão do tipo que Paulo recomenda que os homens demandem de suas esposas. Jesus nunca demandou nem dos seus discípulos que eles o obedecessem, como Paulo manda cegamente que a mulher obedeça o marido. Jesus sempre deu razão das coisas para todo mundo que o ouvia, inclusive para os apóstolos. Continua tudo igual a Jesus. Eu tenho que ser um marido como Jesus foi, mestre para mim, para os discípulos, para os apóstolos. E tenho que tratar a minha mulher com a mesma ternura, carinho, amizade, gentileza, delicadeza, singeleza com a qual Jesus tratou as mulheres que andavam com ele. E o Apocalipse, está lá o Apocalipse, mas eu tenho um Apocalipse anterior e superior ao Apocalipse, atribuído a João, que não se sabe nem se é de fato de João o apóstolo, ou se é de um João segundo a tradição de João o apóstolo, ou se é de uma pseudoepígrafe de alguém que escreveu e associou aquilo a João, porque João era aquele discípulo que todo mundo esperava que não morresse e que fosse arrebatado aos céus, ao encontro de Jesus na sua volta, mas João acabou morrendo de idoso na ilha de Pátimos. E pode ter sido o que aconteceu. A tradição da fala de João, que se transformou em texto, porque provavelmente, quase certamente, o João, apóstolo de Jesus, não escreveu o texto em si. Até Paulo, boa parte das cartas dele, conquanto ele fosse um erudito, às vezes por problemas de vista ou de cansaço ou tudo, ele botava alguém para escrever. Ele menciona alguns escritores, como é o caso de Tércio. Então, meu Deus, parem de ser idólatras de nome de escritor de livros ou disso e daquilo. Qual é o Apocalipse que vem antes do Apocalipse de João? É o Apocalipse de Jesus, em Mateus 24 e nos textos correlatos, em Marcos e Lucas. Tem o Apocalipse de Jesus. Eu leio o Apocalipse de João a partir do Apocalipse de Jesus. E não o contrário, eu não leio o Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, a partir dele que eu leia o que Jesus disse. Ao contrário, o que Jesus disse sempre vem antes do que qualquer outro tenha dito. Então eu checo uma coisa com a outra. Mas para checar, não precisa tirar palavra de lugar nenhum. E por acaso, no Apocalipse de João, conquanto haja muitas coisas que ainda são um tanto misteriosas, ou místicas,
ou carregadas de uma linguagem arquetípica, que não sejam tão óbvias assim, há um monte de coisas que para mim já se tornaram completamente óbvias. E são todas coerentes com Jesus. Eu leio o Apocalipse a partir de Jesus. E tudo vai ficando cada vez mais simples, cada vez mais óbvio quando eu leio a partir de Jesus. Eu não leio a partir dos intérpretes autorizados. É um livro tão complicado que Lutero não quis nem chegar perto dele. Calvino não teve coragem de comentá-lo, porque ele é complexo. A maioria não teve coragem de se aproximar dele. Eu nunca tive nenhum problema com ele. Acho um livro lindo. Acho que tem linguagens superlativas, tem linguagens míticas, tem linguagens histórico-míticas, tem linguagens alegóricas, tem vários tipos de linguagem no mesmo livro. Agora, a própria observação da história contemporânea vai nos mostrando como o Apocalipse estava carregado de descrições que vão se tornando completamente práticas, históricas, ecológicas, naturais, previsíveis e acompanháveis por nós do ponto de vista da fenomenologia ecossistêmica e da geopolítica e de várias outras coisas. E vários fenômenos contemporâneos, como o surgimento de robôs para todo lado, como o Apocalipse também dizia, que as estátuas falariam, que o inanimado ganharia ânimo. Seria o livro de um grande matemático do século XX, O Inanimado e o Animado. Foi um indivíduo que ganhou um diploma de Harvard com a menor idade possível em matemática, um gênio, e lançou a sua carreira científica com esse livro extraordinário, O Inanimado e o Inanimado. Pois bem, voltando ao Apocalipse, tem coisas no Apocalipse que fazem parte do inanimado e tem coisas que fazem parte do animado. Tem coisas que são fenomenologias e tem coisas de uma leiturabilidade simples de fenômenos históricos humanos crescentes e observáveis. Então, não tem por que ter questão nenhuma. E não é liberal, meu filho. Se agora é liberal você dizer que Jesus é o absoluto, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que ele é a expressão exata do ser de Deus, que Deus no passado falou aos pais pelos profetas, mas nesses dias ele nos fala através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, em quem todas as coisas se cumpriram, estão explicadas e consumadas. O pecado é Jesus ser maior do que tudo? Então eu desculpo, vá dormir com essa blasfêmia você e vocês todos e todos os outros que vêm dizer que botar Jesus nesse lugar de chave hermenêutica, que é o lugar dele, acima de tudo e de todos, é coisa de gente liberal, é porque Jesus se tornou insuportável para essas pessoas. Essas pessoas, sim, são criaturas abjetas para quem Jesus se tornou insuportável. Me desculpe a franqueza e a sinceridade, mas eu bato assim na cara sem nenhum pudor, na sua e de muitos outros, com todo o desejo de que vocês acordem, porque não é possível. Tem gente de fora para quem eu explico isso, o ateu entende isso rapidinho, o agnóstico, pessoas de outras religiões, uau, é mesmo, se é assim, tem que ser assim. Porque como seria de outro modo? Se confessa que Jesus é quem Jesus é, tem-se que ter essa superioridade de tudo em relação a ele, sobretudo de interpretação das demais coisas a partir dele. Pelo amor de Deus, e o herege sou eu? Ah, vocês estão precisando de boas palmadas nessa bunda branca de crianças retardadas. Gente querida, está passando aqui um Pix, Caio e Adriana, esse aqui é um CPF para os amigos. Está passando também um outro CNPJ, que é para você contribuir com o meu ministério. Eu peço que você faça isso, ajuda. Sem a sua colaboração não teria feito nada a minha vida inteira até o dia de hoje
quase 50 anos, daqui a poucos meses completará 54 anos de pregação do Evangelho, e você me ajudando. E também peço que você aperte aí no botão de inscrever-se, no sininho, deixe o seu like. Também não se esqueça de ir no caiofabio.com.br/cursos, ver os meus cursos, dentre os quais o curso Jesus, a Chave Hermenêutica, que foi o que você mencionou aqui. Você já fez esse curso? Como é que você pode querer entender o Jesus, a Chave Hermenêutica sem nunca ter feito o curso? Sem nunca ter olhado, verificado, constatado, como faziam os bereanos, olhando você mesmo e ver se eu estou inventando ou do lado de quem que está a razão. Deles ou de Jesus? Porque não é nem minha. Eu só estou colocando Jesus no lugar de consciência de pedra de esquina, que ele mesmo se colocou, e que não é possível abrir mão disso sob hipótese nenhuma, senão você fica esmagado, vira poeira, cara. E eu não quero brincar disso. É disso que você tem que prestar atenção, é com isso. Então tá aí, Jesus, a Chave Hermenêutica para todos vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva e convide amigos, e a gente volta no nosso próximo encontro. Um beijo.